Oi, gente, muito boa noite. Tô tentando aqui colocar o título da live, que eu não sei, é a primeira vez que eu tô fazendo a live. Porque todas as outras que a gente fez, a gente foi convidada, né? E dessa vez a gente que tá fazendo, então eu não sei mexer direito aqui. Então eu vou tentar colocar aqui, ó, vou querendo fixar aqui o título da live, né? Que é Conversando com a Especialista, um quadro que a gente tá pretendendo fazer como rotina toda semana, toda quarta-feira. Vou colocar aqui enquanto a Lud entra. Ludmila é uma psicóloga psicopedagoga que a gente conheceu lá na loja. A gente trocou várias ideias e eu fiquei assim encantada com a funcionalidade que ela dá para cada produto. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Enquanto isso, eu espero ela entrar. Convidei agora a Lud e vamos esperar aqui ela entrar para ver se ela... Oi, Cris! Oi, Lud, bicho, deixa eu afastar aqui um pouquinho que agora eu vou dividir a tela com você. E aí, tudo bom? Tudo jóia? Eu separei aqui alguns produtos da loja, né? Que a gente conversou, bateu aquele papo. E você deu várias dicas que eu fiquei tão encantada que hoje eu não sabia nem direito, assim, como o que separar, né? Porque foi tanta informação, foi tanta coisa bacana que eu acho que realmente as pessoas não têm noção da funcionalidade de cada produto, que eu fiquei aqui meio perdidinha. Mas a gente pode começar pela aquela ficha, aquele planner, né? Aquele porta-fichas que você falou sobre os estudos, sobre os flashcards, sobre resumo. Isso aí. Então, deixa eu aproveitar e falar para o pessoal que ainda não me conhece, né? Ah, Que, desculpa. Por favor, se apresente. pois é, essa parceria nossa aí, que com certeza vai ser um arraso, porque eu acho que isso é super inovador quando a gente pensa em articular conhecimentos, né? Você, enquanto alguém que tem produtos que fazem muito sentido e que estão no dia a dia de adultos e crianças, porque não vamos pensar só no mundo infantil, e eu, enquanto profissional, que do lado de cá atuo exatamente com isso, né? Eu sou psicóloga aqui em Salvador e trabalho há 17 anos na clínica. Hoje, tanto na parte de crianças e adolescentes, né, apoiando todo esse processo de estudo, então meu mestrado é na área de dificuldade de aprendizagem, como também na área corporativa. Então eu trabalho numa startup também e uso muito, né, todos esses materiais no meu dia a dia de trabalho, inclusive ajudando algumas pessoas que não conseguem se organizar tudo isso. E essas fichas que você está falando, então você já pode aí pensar, né, sobre ela, porque elas são muito, muito, muito importantes no nosso dia a dia. Então as pessoas não têm noção do que é você ter um porta-ficha. E não é só, como eu digo, papelaria é também fofurice, mas ela é muito mais funcionalidade. Então, assim, ó, essas fichinhas eu sempre oriento, por exemplo, quando a gente está estudando para concurso, estudando para o Enem, breve, breve, o Enem está batendo na porta e a gente precisa, às vezes, organizar um resumo, às vezes a gente vai fazer um flashcard, às vezes a gente vai fazer um mapa mental. Então, isso daí ajuda muito a gente tratar aquele conteúdo de uma forma mais sistemática. E como ela tem essas argolinhas, você vai guardar e você não vai perder. Porque a funcionalidade dela tá também nisso, né? Quando a gente começou, eu acho que os porta-fichas têm muito pouco tempo no mercado. Porque antes a gente tinha ficha, mas a gente não tinha essa preocupação do porta-fichas. Eu acho que tem no mercado aí 2 anos, 3 anos no máximo. E agora virou meio que febre. Todo mundo quer ter um porta-fichas e todo mundo já começou a querer fazer flashcards, resumos, mapas mentais que facilitam, né, você relembrar a matéria quando você for estudar para a prova, né? Então, assim, quando você está estudando a matéria, você vai lá, faz aquele resumozinho breve aqui na ficha, já fica tudo registrado. E na hora da prova é só dar aquela lidinha rápida, né? E a gente vai lembrar algumas coisas, né? Primeiro que a neurociência hoje, Cris, ela já fala muito da memória visual. Então, assim, quando você está estudando, por exemplo, para concurso público, então por isso que eu falo que tanto no mundo
infanto-juvenil, mas também no mundo adulto. Quantos concurseiros a gente tem? A galera que está estudando para a prova da OAB, por exemplo. Eu atendo, faço muita mentoria com pessoas que também estão aí se organizando para fazer concurso. E o que que acontece? Essas pessoas, às vezes, não passam logo de início porque não sabem montar uma forma, na verdade, mais assertiva de estudar. Então, isso é super importante. Não basta só você se fixar no conteúdo, mas a forma como você estuda é muito importante. Então, na hora que você fala dessa ficha, nela você vai poder concentrar o que é importante naquele assunto. Porque quando a gente vai fazer aquele último estudo, que é o estudo de revisão, quando você já está ali muito perto, você não vai ter tempo de fazer aquele estudo minucioso que você já fez anteriormente. Então, você tem ali aquilo que vai ativar a sua memória visual. Então, você colocou ali palavras, trechinhos em destaque, algumas imagens. Você pode fazer, por exemplo, um desenho que remeta aquilo dali que lhe lembra. Então, isso vai fazer com que você vai eliciar a sua memória e aquilo dali vai facilitar, na verdade, para que você, nesse momento, nessa reta final, você vai usar isso a seu favor, né? Isso. Tanto que a fichinha, que o porta-fichas do Mickey, né, esse mini porta-fichas, ele vem com 4 tipos de ficha. Que é a ficha pautada, a ficha pontilhada, a ficha em branco e a ficha quadriculada. Então, assim, na ficha lisa, por exemplo, dá para fazer um mapa mental, né? De você fazer assim, colocar o título no meio e sair puxando as setinhas para você pontuar, né, as coisas mais importantes sobre aquele assunto. Então, é assim, é aquela ficha que você pega antes da prova para dar aquela agilizada, aquela revisada rápida, justamente no que você falou, né? Naquela parte de visualização. Porque quando você focar nela, você já vai lembrar do assunto que você fez, né? Do momento que você fez aquele mapa mental, você já vai fixar o assunto. Isso. Aí, por exemplo, a ficha que ela é pautada, você já pode fazer resumo. Então, como ela tem as pautas, você pode, por exemplo, pegar daquele assunto que precisa um pouco mais, né, de você focar exatamente nessa dimensão de palavras, de resumo, de pequenos trechos. Então, você vai usar isso. Já a pontilhada e a quadriculada ajuda muito também naquele modelinho de você fazer memorexinhos. Então, você faz aquele quadradinho com algumas palavras ali dentro que vão também trazer. E aí a gente vai falar de usar cores, né? Então, as canetas coloridas, os marca-textos, tudo isso também vão ser destaque, porque vai fazer esse contraponto. Existem pessoas, Cris, que têm, por exemplo, que a gente chama de memória visual. Então, essas pessoas, elas funcionam. E quanto mais cor, isso ajuda mais a fixar. Então, o que é que vai acontecer? Por exemplo, eu estou aqui lembrando que aquela palavra eu escrevi em verde. Então, aquilo dali me ajuda realmente a lembrar. Ou eu já sei assim, mapa mental, eu fiz na minha fichinha, que a minha fichinha é vermelha. Então, aquilo dali, ele já cria para mim também um movimento de estar buscando na minha memória, porque a gente acumula muita informação. E a gente vai lembrar que quem está estudando tem a questão da ansiedade. Dia 13 e dia 20 temos aí datas, né, de Enem. Então, a nossa galera que vai estar no Enem, tá todo mundo já ansioso, falta um pouco mais de 15 dias para eles passarem por um momento que é o momento. Então, você precisa ter uma forma assertiva que a sua memória te ajude, na verdade, a realmente trazer esse conteúdo de uma forma mais potente. A gente tem que trazer recursos que facilitem a memorização da gente. Na hora de pegar os estudos, né? Aquele resumo rápido, aquele finalzinho, né? Aquela coisa mais direcionada para o assunto, para você não perder tempo. E você fazendo, né, sua color code. Vamos falar aqui um pouquinho o que é color code, porque muita gente não sabe. Color code é quando você separa cada cor para uma matéria ou um assunto. Por exemplo, eu vou estipular que português, para mim, vai ser todo em azul. Então, eu vou usar um marca-texto azul, eu vou usar a ficha azul, eu vou usar a canetinha azul. Então, azul vai ser minha cor de português, por exemplo. E aí você vai começar a relembrar todo o assunto, porque você já está fazendo uma associação aí com cores. Não é isso? E aí, por que que isso é importante? Eu volto a dizer, hoje, cada vez mais,
nós que somos da psicologia, da neurologia, a gente está buscando entender muito como é que o cérebro funciona em relação a essas conexões. Então, a neuropsicologia, ela estuda muito essas funcionalidades. E quando a gente vai associando, a gente está ativando áreas diferentes do nosso cérebro e a gente está coordenando esforços que vão potencializar o nosso processo de aprendizado. Então, na hora que eu, por exemplo, elejo cores, ou então eu elejo sim para cada matéria uma cor específica, mas, por exemplo, eu sei que todas as vezes que eu fizer uma marcação com um marcador de texto laranja, é porque aquilo dali que eu marquei é muito importante, eu não posso esquecer. Então, você vai criando também um mecanismo onde você vai, ao olhar aquela nuance, né, que você tem ali do transitar das várias cores, você começa também a eleger o seu foco de atenção no que é importante. Então, às vezes, na matéria, por exemplo, você pode escolher que você vai escrever tudo em azul, você vai destacar determinados tópicos importantes de determinada cor. Então, o vermelho vai ser algo que é muito importante, o verde vai ser algo que você também acha importante e que você quer lembrar aquela palavra. Então, isso vai ajudar exatamente nessa coordenação de conteúdo e principalmente como se fosse o seu grau, na verdade, ali de importância. Então, isso também é muito, digamos assim, particular de cada pessoa, mas ajuda bastante nesse processo aí de organização também dos estudos. Tem gente que usa, que pega o marca-texto, usa principalmente criança que ainda não está habituado ou que não sabe usar um marca-texto, sai riscando o texto inteiro. Eu fiz até um Reels com isso, porque, tipo assim, tem gente que sai marcando o texto inteiro, então, assim, quando você destaca tudo, você acaba sem destacar nada, né? Nada ali foi importante, porque se você destacou tudo, não é possível, né? Que dentro de toda a matéria de uma folha inteira, tudo tenha a mesma importância. E claro que não, né? Tem coisas que você precisa realmente destacar. E não é à toa que várias fábricas fizeram marca-textos de muitas formas, né? A gente tem todos os tons de estabilo em tom pastel, né? Eles usaram, eles já criaram tantas cores, justamente porque o pessoal usa muito color code, o pessoal estuda muito e quer diferenciar até não só a matéria, mas como você falou aí, quando a coisa é muito importante, eu quero destacar tudo como o amarelo neon, que dá o destaque maior, né? Então, assim, a gente tem aqui diversas opções de marca-texto. Por exemplo, é muito bom também, Cris, porque a gente tem que lembrar que hoje alguns livros, eles têm cor na página. Então, isso facilita também a gente utilizar, principalmente naqueles livros que eles têm um fundo. Ou livros também que são de um papel, que é aquele papel mais amarelinho, né? Então, tem livros que não são papel alcalino, branco. E a gente tem aqueles livros que já são, eu esqueci agora, papel pólen, né? Então, ele um papelzinho mais amarelo. E aí, o que que acontece? Quando você joga essa cor no tom pastel, existem pessoas também que elas não gostam de usar cores que são muito fluorescentes. Então, esses daí, eles têm um rebaixamento de cor, porque tem gente, inclusive, que sente incômodo com o fluorescente. Então, eu acho que essa é uma excelente opção quando você tem aí pessoas que têm essa certa sensibilidade para o fluorescente, até porque, dependendo de quem tem, por exemplo, eu tenho astigmatismo. Então, isso também, essa relação de figura-fundo. Então, ter marca-texto como você tem aí. Você já mostrou os tons pastéis, a gente tem os tons fluor. Então, isso também vai ajudar cada pessoa, né, a fazer ali disso uma funcionalidade. Então, sempre eu falo, papelaria é fofurice, mas acima de tudo é funcionalidade. Então, não é só o marca-texto diferente, colorido, mas ele vai ter uma funcionalidade muito importante também aí nesse processo. Tem gente que tem determinadas limites, né? Por exemplo, você está falando aí de uma coisa que eu não sei, que é sobre pessoas que não conseguem enxergar o tom neon não fica agradável, né? Isso. Aí, ó, essa informação mesmo eu não tinha. Então, assim, por isso que quando vende, a gente oferece, assim, diversas opções e acho até engraçado, porque tem gente que só quer o neon, tem gente que só quer o pastel. Às vezes a pessoa não sabe nem que tem aquela deficiência.
ou aquele olhar diferente, né, para o neon, para o pastel, mas ele se sente mais, ele fica mais confortável com um tom mais ameno, né? E isso aí, por exemplo, isso aí eu não sabia, eu achei ótima essa informação, porque E tem gente que tem. Perfeito. E a diferença, né? Porque você tem aí do mini, você tem do grande, você hoje a gente tem, né, os vários tipos, você tem fita, você tem lápis. Então, tudo isso também vai ajudar. Esse mini, por exemplo, existem pessoas que elas, como eu falei, são mais sinestésicas. Então, todas as vezes que elas estão lendo alguma coisa, elas precisam riscar, elas precisam, não satisfaz elas só fazer a leitura. Particularmente, eu sou assim, todos os meus livros são riscados. Então, esse daí facilita de você levar para qualquer lugar. Então, às vezes, eu estou no consultório médico, levei aquele livrinho ali para minha sala de espera, não vou poder levar o meu estojo, que é muito cheio de coisas, estou ali dentro da bolsa. Então, eu tenho uma funcionalidade para ele, porque ele é pequenininho, compacto, mas ele vai me ajudar ali a não perder, né, o que é importante daquela leitura que eu fiz. Então, você tem hoje também o de fita, né? Então, aquele de fita Esse é é o uma aqui, ó, opção também. bacana. Isso. Inclusive, esse aqui é muito vendido porque ele não transpassa para o verso da folha, né? Isso. Esse é uma mega novidade que todo mundo está adorando. E isso daí, por exemplo, né? Você tem livros, às vezes, principalmente alguns livros escolares, que a página é de uma gramatura muito fina. Porque, como são livros muito volumosos, eles não podem colocar uma gramatura muito grossa, porque senão o livro vai virar realmente um peso enorme para os alunos. E a gente sabe que, principalmente quem está aí no ensino médio, aqueles módulos, eles já têm uma quantidade enorme de páginas. Então, as folhas, elas normalmente são impressas naquela gramatura mais fininha. E se você usar um marca-texto que ele seja muito aguado, vai acontecer isso. Então, esse de fita, por exemplo, vai ajudar muito quem usa módulo, porque o módulo também ele tem aquela impressão frente e verso. Então, você não vai ter problema de estar marcando alguma coisa importante no texto e na parte de trás acabar borrando e você ficar confuso o que foi que realmente você marcou. E eu vou lhe Né? Se foi à frente, se foi. Pois é, se foi no verso ou não. Hoje eu confesso que grande parte do que eu faço na clínica é trabalhar muito essa organização de como a pessoa pode funcionar de uma forma mais eficaz. Então, assim, minha prática hoje tem muito a ver. Algumas pessoas não entendem, nossa, Ludmila, mas você pediu para um pai trocar o material ali da criança. Sim, às vezes é necessário a gente trocar o material. Porque o que ele às vezes está apresentando em termos de resultados não é por uma deficiência cognitiva, não é por uma dinâmica que ela é muito mais dessa coisa do transtorno, da dificuldade. Às vezes é o uso inadequado do material. Ou até materiais que a gente tem em casa e que não deu aquele start de poder usar esse material como uma forma realmente da gente ampliar, aí amplificar, né, essa questão da nossa dinâmica de estudo. Então, acho que é super importante a gente pensar sobre isso. É. Inclusive, a gente tem aqui até um marca-texto com a pontinha transparente, que eu acho ele assim incrível, porque na hora que você vai marcar seu texto, você consegue visualizar aonde termina a palavra. Então, assim, não tem chance de você ultrapassar do que você realmente queria grifar. Que é esse aqui, ó. Aquilo que você trouxe, né, que eu achei fantástica aquela sua postagem, que quem marca tudo, na verdade, não está ali, né, condensando a ideia, não está realmente sistematizando nada. Então, esse daí, por exemplo, ele é bem assertivo. Então, você vai, por exemplo, fazer o jogo de cores. Vou usar o verde para marcar palavras que dizem respeito a algo que eu não posso esquecer, uma palavra muito importante que eu não posso esquecer. E o vermelho, eu vou marcar aquela frase da ideia que resume aquele trecho dali do livro. Então, assim, na hora que eu faço essa diferenciação de cores, isso já me ajuda. Eu sempre vou fazer referência à palavra que é muito importante, que vai me lembrar, e aquele trecho que também vai ser importante e vai ali trazer para mim isso, né? Agora a gente também trouxe aqui, vou mostrar para ver o que é que você fala.
Olha só que graça. Esse aqui é um marca-texto. O que é que Uhum. e qual é a funcionalidade? O que é que uma criança agrega de valor usando esse tipo de marca-texto? Esse daqui, ó, cada bolinha é uma cor diferente. Ó, esse daí eu já vejo uma coisa muito interessante. Crianças menores, elas às vezes não têm ainda esse reflexo de pinça muito refinado. Então, normalmente a gente usa algo que seja mais grosso, né? Porque a criança menor, ela precisa primeiro criar essa coordenação motora grossa para depois ela ir para a coordenação motora fina. Então, olhe como você já está pegando essas bolinhas de uma forma, né, que ela utiliza mais a mão, né, para uma coordenação mais grossa. Então, as crianças menores que estão começando, por exemplo, a gente já pode estar inserindo elas nessa coisa de selecionar o que é importante ali no que ela está estudando. Isso vai ajudar. Fora a funcionalidade que em um produto você tem 3 cores. Então, olha aquela dinâmica que a gente estava falando. Vou eleger o laranja para o que é muito importante, que eu não posso esquecer. O amarelinho mais claro, eu vou usar, por exemplo, para destacar o trecho mais importante daquele parágrafo. E a última cor, que é o pastelzinho, né? Sozinha. Um A rosa rosinha. Então, por exemplo, esse rosinha, eu vou destacar aí os nomes, por exemplo, das pessoas que foram importantes na Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou separar ele só para os nomes, porque às vezes algumas provas cobram datas, nomes, sim, determinadas informações, digamos assim, e que aí eu posso eleger cada cor exatamente para eu poder destacar aquilo dali. Então, na hora que eu vou ler na prova, automaticamente isso vai me ajudar, né? Fora que por ser bonitinho, eu sempre digo que é tão importante a gente ter prazer nas coisas, né? Então, na hora que você está usando, além disso, ele é anatômico, ele tem não só a parte estética, mas ele tem essa anatomia. E eu sempre digo que esses prazeres são importantes também para o nosso humor, né? Como a gente ter uma é, caneta que gosta de um tema que a gente curte. Então, assim, aquilo dali também mexe com as nossas emoções. E aí é, vamos lá, que quanto mais eu estou no meu estado de bem-estar, obviamente a minha aprendizagem ela vai acontecer de uma forma mais prazerosa, né? com certeza. E esses estímulos ajudam bastante, né? Eu conheço gente que teve que voltar para estudar para poder usar essas coisas de papelaria, porque é tão apaixonada que falou assim: não, eu preciso da serventia, eu preciso usar. E aí voltou a estudar. Então, imagine como isso atrai, né? E como isso ajuda a criança e o adulto a estudar. Como você falou aí de tema, eu já vou trazer aqui esse personagem que tá mega na moda, que tá assim, uma loucura, todo mundo, um monte de fábrica. Pois é. Todo mundo agora, a Molinha, a DAC, a Zona Criativa, quem mais? Há um monte de. A Tilibra, um monte de gente fez produtos com Stitch. E aqui eu trouxe para você um planner diário que eu achei assim fantástico para as crianças se organizarem. E claro, tem muito adulto também já utilizando esse tipo de planner aqui, ó, para se organizar. Aqui em cada fichinha dele, primeiro ele tem aqui, ó, logo aqui em cima, o que é que eu vou fazer hoje, né? O que eu vou fazer hoje. E aqui tem um campo com as 3 prioridades do dia, as coisas mais importantes que ele precisa destacar. Depois aqui, ó, uma pauta, né? Um espaço com várias linhas para escrever o resto das atividades. Então, primeiro que aqui no meu consultório, o meu Stitch é meu terapeuta, né? Então, ele fica aqui do meu lado, porque eu digo que, com certeza, faz muita diferença, às vezes, né? Como a gente vai conduzir. Então, por que que ele é meu coterapeuta? Às vezes a criança não quer falar alguma coisa direto comigo e ela conversa com o Stitch. Então, é uma figura muito querida, né? Então, assim, tenho ele aqui, ele fica sentadinho aqui do meu lado. Então, gosto demais. Quando você fala desse tipo de material, Cris, é importante a gente pensar que todos nós vivemos um mundo onde a gente tem muitas atribuições. E, por vezes, a gente não sabe priorizar. Então, no meio de tantas coisas, acaba que a gente não sabe separar o que é importante, diferenciar daquilo que é urgente e daquilo que precisa ser feito. Então, quando você tem um recurso desse tipo, você consegue organizar, por exemplo, o seu dia.
quais são as coisas que até o final do dia eu não posso deixar de fazer. Então, vai colocar naquele campinho ali das prioridades. E que hoje, quando a gente fala, né, das teorias que trabalham aí com organização, é muito, digamos assim, comum que os maiores estudiosos sobre isso dizem que a gente não deve ter mais do que entre 3 e, no máximo, 5 prioridades. Não mais do que isso. Então, 3 eu digo que é o suficiente para um dia, 5 para uma semana. Então, quais são aquelas prioridades que você, assim, não posso deixar de fazer de jeito nenhum? Já nas outras pautas, a gente vai realmente colocar ali outras coisas para não esquecer. Eu sempre brinco que hoje a gente não pode mais confiar na nossa memória. Cada dia a gente tem realmente visto que o nosso volume de coisas, de demandas está aumentando. Então, esse é um excelente recurso para você depois não dar desculpa que você não enviou aquele e-mail, que você não fez aquele relatório, que você deixou de comprar determinadas coisas. E aí, eu acho que é muito interessante quando a gente consegue, por exemplo, eleger isso para o trabalho. Neste eu vou só colocar os meus afazeres do trabalho. Então, tudo que eu tiver de demandas do trabalho, alguém ligou para mim e disse: Olha, preciso de um relatório. Então, eu vou lá e faço a anotação. Então, tudo que é do meu trabalho, eu coloco aí. Então, eu tenho como concentrar também o tema, né? Porque temos outros modelos, né? Que tem aqueles de to-dos que a gente tem, que a gente pode usar para outras coisas. Mas na hora que eu pego um desse, eu vou priorizar. Por exemplo, quem estuda, né? Então, assim, eu vou ter prova. Tem escolas que têm provas semanais. Quais vão ser as minhas prioridades? Essa semana eu tenho prova de matemática, tenho que entregar o trabalho do Literatura Viva e preciso também fazer o trabalho de artes, porque esses são para notas. Mas os meus outros professores continuam passando da página 15 à página 20 de matemática, da página ler determinada coisa de geografia. Mas isso não é prioritário, mas eu não posso deixar de fazer. Então eu escrevo o que eu não posso deixar de fazer e eu coloco como prioridade aquilo dali que eu não posso realmente me perder, porque senão eu vou ter um prejuízo, né? É aquilo que é importante, mas não é prioridade. Não é porque não é prioridade que deixa de ser importante. Exatamente, exatamente. Outra coisa bacana, Lud, que eu trouxe aqui, que eu acho assim muito útil, né, para quem estuda, são essas mini notazinhas aqui, ó, que eu também até já fiz um Reels com ela, para na hora que a gente estuda, colocar, né, aquele adesivozinho. Aí você destaca aqui, ó, esse aqui é um rolinho, tá? Que vem com várias temáticas. Tá vendo? Você tem um espaçozinho para na hora que você tá fazendo, você tá estudando e você tem aquela coisa importante para você colocar do ladinho, você tem esse minizinho aqui, ó, para grudar do lado. Então, assim, ó, tá vendo? Sim. Estão pautados e você que vai fazer vai colocar a informação que você queira destacar no assunto. E olha que coisa importante que você falou. Cada pessoa vai usar naquilo que lhe é funcional. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que a gente tem do to-do. Eu posso colocar lá na minha agenda, eu posso ter um espaço que eu vou botar lá esse adesivo do to-do de coisas que eu não vou esquecer. Por outro lado, eu estou ali no meu caderno de estudo, ou estudando para concurso, como eu falei, prova da OAB, ou então estudar para o Enem. Porque o que eu estou falando aqui, Cris, é importante que a gente entenda que é para a parte de infanto-juvenil, como eu disse, mas também para a parte de adulto. Quantos adultos estão aí, por exemplo, no estudo da prova da OAB, que tem muito detalhe? Então, você tem que saber determinados artigos, você tem que saber determinadas súmulas, determinadas informações que fazem muita diferença na resposta que você vai dar. Então, você pega um adesivo desse, você cola ali do lado. Então, por exemplo, a lei tal foi substituída pela lei tal. Então, você fez ali seu resuminho, você vai lá, faz um destaquezinho do adesivo e cola do lado. Então, olha a diferença. E é uma coisa que ela é discreta, mas ela vai trazer um destaque.
Então, não é, por exemplo, um bloco grande como os blocos adesivos, que ele é maiorzinho, né? Então, esse daí, ele vai trazer aquele destaquezinho como você está colocando ali do lado. Então, é um detalhe que você não pode deixar de esquecer. Eu pego essa etiquetazinha, anoto e já coloco ali. Então, na hora que eu bater o olho, pronto. Olha aí minha memória, entendendo qual foi a correlação que eu fiz. E um ponto importante, viu, Cris? Cada um tem o seu estudo individual. Eu sempre digo que o caderno e o seu modelo de estudo, ele precisa ser entendido por você. Não é para você fazer para outra pessoa. Aquilo Sim, dali precisa ter significado para você. Então, as cores que você escolheu vão ser escolhidas para você, porque para você vai ter um sentido. Então, não precisamos fazer aquele caderno porque o colega vai achar bonito, porque a gente vai emprestar para alguém também para fazer uma troca de estudo. Não. Aquilo dali é para você, então precisa ter significado para você, porque aí essa relação afetiva do seu estudo, ela também vai ajudar você nesse processo, né? exatamente. Cada um entende as suas necessidades, né? Aonde está a sua dor, o que é que você precisa realmente destacar, onde é que você deve colocar mais importância, né? E esse daqui eu acho bem bacana porque ele é pequenininho. Então, assim, em livro você geralmente não tem muito espaço, né? O livro geralmente tem muitas figuras, muita leitura. Então, assim, esse aqui eu acho ótimo, porque é naquele cantinho que você vai botar aquela informação e você não vai precisar riscar seu livro, né? Como a colinha dele não é aquela colinha que vai rasgar seu papel, depois você pode retirar, até no caso de você querer doar seu livro. E Exatamente. outro, Lúdio, que a gente estava falando foi dos blocos, né? Realmente adesivados. Apaixonada. Antes. E eu trouxe ó, até aqueles dois que você falou, você já adora por conta das frases motivacionais. Né? A gente vai lembrar que, assim, volto a dizer, papelaria é fofurice, mas é funcionalidade. Quando a gente está imerso em estudo, e aí eu vou pegar, por exemplo, as pessoas que estão nessa reta final de concurso, nessa reta final de Enem, às vezes a nossa energia baixa, porque você vem de uma jornada tão grande, desgastante, de dedicação. E essa frase, quando você lê, faz muita diferença porque aquilo dali mexe com a autoestima, aquilo dali mexe, na verdade, também com as suas emoções. Então, a psicologia positiva fala muito sobre isso. Essa é a abordagem que eu trabalho, né, na psicologia. E a psicologia positiva, ela é a abordagem que ela fala muito do bem-estar. Então, não é só felicidade, porque felicidade é individual, mas é de você buscar um estado de bem-estar. E às vezes é uma frase que você vai olhar naquele dia e você estava buscando, né, que aquele seu propósito, às vezes você acordou e você está duvidando, né? Será que eu vou passar? Será que eu vou realmente conseguir me dar bem naquela prova? Estou estudando faz tanto tempo. Então tem um momento que você começa a questionar sobre isso. Na hora que você tem um material que a primeira coisa que você olha é uma frase que realmente te coloca para cima, isso faz diferença, né? Então, assim, esses são materiais que eu gosto, além da funcionalidade dele, de que você também pode colocar ali como uma questão de lembrete, tá? Então, muitas pessoas, por exemplo, Cris, que têm transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, às vezes elas têm dificuldade de se organizar. Não é que elas são relapsas, não é que elas são pessoas que são, como a gente diz no popular, assim, ele é banda voou. Não, existe uma condição neurológica que às vezes não permite que o funcionamento cerebral dele seja da mesma maneira que as pessoas que não têm essa condição. Então, esse é um excelente recurso, por exemplo, para quem tem déficit de atenção, lembrar. Então, vou colocar aí ó, o dia de entrega do trabalho e vou colar ali no meu quadro, na minha casa, aquele quadrinho de lembrete. Então, na hora que eu colo ali, vou colocar na porta da geladeira. Vou sempre colocar no lugar que eu passo e vejo, então aquilo dali vai ser um apoio, né? Existem pessoas que estão estudando para concurso que precisam decorar determinadas fórmulas, né? Então tudo depende também. Então eu posso fazer na parede, quantas pessoas eu conheço que usam a parede de estudo para colocar, porque o tempo inteiro você vai estar vendo, então você vai estar o tempo inteiro também
memorizando, né? Então, o quanto isso é importante, o quanto isso realmente tem uma função super. Na realidade, até quando a gente coloca em um lugar que a gente visualize, né? Tem aquele negócio também da visão. Às vezes é aquele negócio de o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, nesse caso, os olhos têm que ver, porque o coração tem que sentir. Certeza. Então, tem realmente que colocar visível. Se a parede for o lugar mais visível, vai botar na parede. E aí, sabe o que é que eu vou lembrar? Às vezes é muito bacana, principalmente quem está nesse movimento, né? Eu conheço muitos casais que às vezes uma pessoa está estudando para concurso. Então, às vezes você deixar um bilhetinho também para a pessoa, né? Então, na hora que ela abrir lá do estudo, vai ter um bilhetinho seu de incentivo, de dizer tamo junto, vai dar certo, tô com você. Então, é uma forma também que você tem de incentivar. Às vezes, os pais também com os filhos, né? Eu gosto muito, tem um livrinho que chama O Nó do Afeto. E ele fala um pouco disso, né? De um pai que às vezes não tem tanto tempo cronológico com o filho, porque ele precisa sair para trabalhar, mas todo dia de noite ele vai na ponta do lençol e ele dá um nó para poder o filho saber que ele passou ali. Então, isso aí pode ser o nó. O pai, a mãe pode fazer um bilhetinho e colocar dentro do caderno. Então, a gente também vai trabalhar essa questão do afeto. O marido que está vendo a esposa ali dedicada em estudar para um concurso, né? Então, no dia que os filhos estiverem aí, naquela reta final, naquela semana de Enem, e ele vai ver um bilhetinho do pai, da mãe, do namorado, da namorada. Então, olha como isso também vai motivar de saber que a pessoa se importou com você e foi ali escondido, deixou um bilhetinho para você. E quando você tem aquela surpresa, aquilo dali é um bálsamo, aquilo ali vai te dar muito gás para você continuar estudando. Você vai se sentir mais energizada quando você lê aquilo. Fala assim, pô, tem gente que acredita em mim, eu vou me esforçar mais ainda. Exatamente. A gente não pode esquecer que a aprendizagem, ela precisa estar muito bordejada de afeto, né? Eu sempre digo que quanto mais a gente tem prazer, motivação, propósito, todas essas emoções que são emoções positivas, isso faz muita diferença do quanto você vai imprimir de energia para você conseguir, na verdade, melhorar o seu rendimento, né? Então, olha quantos materiais a gente está falando aqui e que todo mundo compra, que todo mundo em casa, mas que às vezes não se deu conta, né? Da importância daquilo ali, né? Olha só, pegar um bloquinho desse, já fazer um bilhetinho para sua filha, para seu marido, para sua esposa e deixar incentivando ali o seu estudo, né? O seu trabalho. São coisas Olha, que às tá vezes, na gente, mas a gente não consegue não ter aquela ideia. ter ali um bilhetinho, sabe? Aquela coisa. Fiz um café da manhã, fui trabalhar, mas deixei ali um bilhetinho nesse papel, porque como ele é um papel adesivo, vamos pensar na funcionalidade dele também, Cris, para outras coisas que não seja só o estudo, né? Eu posso deixar na da mesa um bilhetinho, ter um bom dia, né? Então, assim, no nosso espaço de trabalho, quantas pessoas às vezes eu posso pegar isso daí, deixar um chocolatinho. Eu vi que a pessoa não tá bem, ela Exato. Bom, às vezes ela participou de uma reunião que foi tensa, que foi difícil. Às vezes o mundo corporativo ele é muito cruel com a gente, né? Eu vivo intensamente também o mundo corporativo e às vezes eu saio de reuniões exaustas. E você deixar um bilhetinho, a gente exercitar a empatia, saber que a pessoa não tá bem naquele dia. Você vai ali, pega um papelzinho adesivo desse, deixa um bilhetinho para a pessoa, bota uma balinha, um chocolatinho. Você tá fazendo uma diferença. Ou É até papelzinho mesmo, né? Que é o mais importante, aquela sua caligrafia ali escrita, né? Você perceber que você não tá bem, conte comigo sempre, coloca ali em cima da mesa ou então embaixo, né, para não ficar tão visível, enfim, tem tantas utilidades, né? E a empatia, eu acho que o mundo está precisando muito, sempre, em todos os lugares. Com certeza. E me conte, o que mais você trouxe aí para a gente falar? Lude, eu trouxe também mais esse bloquinho aqui, craft, que ele é dividido em quatro modelinhos. Ele vai ter aqui o pautado, o pontilhado, o quadriculado e o liso. Mas ele não é adesivado. Uhum. Mas esse daí, a gente vai pensar, por exemplo, naquela questão de sempre ter na bolsa, né? Volto a dizer, nós hoje não podemos mais confiar na nossa memória.
porque nós estamos vivendo um tempo de um volume de informação muito grande. E isso também é foco crise de muitas crises de ansiedade. As pessoas às vezes estão ficando muito ansiosas porque elas têm medo de perder, elas têm medo de esquecer, elas têm medo de. Então, por exemplo, esse bloquinho dá para deixar do lado da cama, aquele dia que você já está exausto, cansado, chegou ali a hora de dormir, você lembra, amanhã eu não posso. Então, eu sempre falo, gente, deixa do lado da cama um bloquinho com uma caneta, porque você precisa relaxar. A nossa hora do sono, ela é uma hora fundamental, inclusive para aprendizagem. Dormir bem é muito importante. E se eu ficar, não posso esquecer que amanhã eu tenho que levar o papel colorido para a aula de matemática. Eu não vou relaxar, porque eu vou ficar tão preocupado de amanhã esquecer de fazer isso, que eu não vou entrar naquele meu estado de relaxamento. Não posso esquecer amanhã de mandar o e-mail para a Cris sobre a live da próxima semana. Se eu ficar fixada nesse meu pensamento, meu cérebro não vai conseguir entrar no estado realmente de relaxamento. Coloquei o meu bloquinho de lado, eu anoto, eu tenho garantia que está ali. Eu também já fiz. Amanhã, né? Eu Vou. e até no escuro eu escrevo, né? Porque às vezes o marido tá dormindo do lado e para não acender a luzinha, mesmo que seja de cabeceira, né? Acaba atrapalhando. Eu pego no escuro, eu já sei onde é que tá. Eu só vou lá na canetinha, ó, e escrevo para não esquecer, porque senão realmente eu vou ficar com aquilo na cabeça e não vou relaxar e não vou dormir direito. Lud, vamos finalizar com com essa fita corretiva aqui que a gente conversou lá na loja, que eu achei assim fantástica a explicação que você deu, a funcionalidade aqui que você deu para ela. Isso aqui é uma fita corretiva, mas a gente vai ter aqui ó, em diversos formatos. Esse aqui é o de nuvenzinha que eu trouxe, que é bem bonitinho, que é da Tilibra, mas a gente vai ter aí de... Inclusive hoje eu até recebi da Molinho um formato novo, bem bacana. E já fica aí a dica também para ele. Me fale aí sobre fita corretiva. Fita corretiva, né? Porque corretiva a gente tem na realidade de caneta, de pincel e aqui é em formato de fita. Esse daí a gente conversou porque, inclusive, eu usei esse recurso com um paciente meu que ele tinha uma demanda de disgrafia. Então, a disgrafia é uma condição de que você tem muito erro gráfico, tá? E o que é que acontece? Como quando a gente descobre logo no início, né, nesse processo, que a pessoa borra muito, às vezes fica um caos aquela escrita dela. O corretivo em pincel ou em canetinha, ele demora de secar. Então, você precisa esperar secar para você escrever novamente por cima. E se você for usar, por exemplo, uma canetinha fine line, se você for usar um lápis de ponta muito fina, ele acaba furando porque ele é aquoso. Quando você faz isso com a fita, não acontece. Então, é muito importante quando a gente tem algumas condições, principalmente nos transtornos de aprendizagem, né? Então, hoje até a CID mudou um pouco o nome, mas a gente conhece aí a dislexia, a disgrafia. Então, o que que acontece? Às vezes, a criança e o adolescente, aí eu falo muito mais da criança e do adolescente, porque eles ainda estão no processo. Ele vai usar essa fita corretiva e aquilo dali vai dar uma limpeza visual no seu material. Porque se ele risca e ele escreve do lado, depois aquilo dali fica com uma poluição visual que às vezes ele não consegue retomar a ideia que estava ali, porque ficou tão confuso, tão cheio de informações riscadas e rabiscadas, que quando ele volta, aquela confusão faz com que ele fique realmente com uma aprendizagem bem trôpega. Quando eu uso, por exemplo, a fita adesiva, por ela ser branca, ela volta como se fosse a página limpa do papel. Então, na hora que ele escreve novamente por cima, ele vai conseguir que a gente tenha certa limpeza visual ali naquele momento. E é muito importante porque um dos treinos que a gente faz com quem tem disgrafia é de reconhecer o próprio erro. Então, ele começa a perceber onde ele errou e ele vai ter o recurso acessível, rápido, à mão e inclusive esse aí bem anatômico para ele poder passar rapidinho ali e fazer a correção daquilo que ele escreveu de uma forma equivocada. Então, é uma potência também e uma evolução, digamos assim, tecnológica, a gente sair daquele corretivozinho de pincel para a gente avançar e ter uma coisa que ela é seca, de escrita rápida por cima, então você não perde tempo, né? Então, assim, ele não perde aquele fluxo de pensamento
porque ele passou automaticamente, corrigiu e seguiu. Então não vai precisar parar para esperar secar, porque quando você espera, você já deu uma pausa ali no seu pensamento. Já até viajou, já foi para outro lugar enquanto está lá assoprando para secar. Além Tá? de o fluxo da ideia, você já se distrai com outra coisa, porque você sabe que você está ali esperando secar, você já prestou atenção em outra coisa que desviou aí sua atenção da leitura, do que você estava escrevendo, do que você estava estudando. Enfim, Lude, eu adorei, tá? Nossa primeira live, a gente vai... vou até deixar aqui, né, depois, uma caixinha, porque para quem assistiu, às vezes tem uma curiosidade sobre determinado produto. Então, até a gente pode lançar a mão disso, né? Do que as pessoas gostariam de ver por aqui e a melhor maneira de usar aquele determinado produto. Com certeza. Eu acho que você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que tudo que eu trouxe aqui hoje, a gente já falou. Ótimo. E aí eu acho que a gente pode também pensar, né? Como as pessoas, uma coisa que eu trabalho muito também, que a gente pode de uma próxima vez se dedicar, é que as pessoas às vezes acham que tem uma letra feia e muitas vezes estão usando um material inadequado, Sim, né? eu até trouxe, ó, umas canetinhas Fine Line. Essa com a pontinha aqui, ó, bem fina. Se você já quiser aproveitar aí a deixa para Pois poder falar. vou brincar que vamos fazer um spoiler hoje para que na próxima vez a gente de repente só fale de caneta, né? Mas, por exemplo, essa caneta é muito fininha. Existem pessoas que têm um traço que é um traço muito pequenininho. Então, pessoas que têm um traço muito pequeno, às vezes essa caneta não ajuda muito, porque fica tudo muito embolado. Então, já pessoas que têm aquela letra mais redonda, uma letra, né, com uma formação maior, essa caneta é perfeita. Ou então, por exemplo, quem está estudando, você falou dos livros, que eles às vezes já vêm com muita informação. Você quer, às vezes, passar o tracinho embaixo só daquela palavra. Ao invés de usar o marca-texto, você quer fazer uma setinha para escrever aí do lado. Então, eu vou dizer porque atualmente, por exemplo, eu estou acompanhando uma pessoa que vai fazer prova da OAB e o Vademecum, que é um dos principais livros, né, de estudo, a entrelinha dele é muito pequenininha. Então, essa fine line ajuda você a fazer um traço bem fininho para você poder grifar e às vezes escrever ali do lado que tem pouco espaço, porque ela vai fazer com que você realmente consiga fazer um traço mais fino. Então, tem tanta coisa também para a gente falar de caneta que quem quiser deixa aí perguntas que a gente vai fazer aí esse bate-bola e eu vou responder com todo prazer. Já vou selecionar aqui alguns outros objetos, né? Para a próxima quarta, a gente trazer as informações para o pessoal aprender a usar, né? Porque tem, às vezes não sabe que tem determinado problema, como você estava falando de um paciente seu, que foi só a mudança de um tipo de caneta para outra para resolver um problema que para ele era muito prejudicial. Exatamente, né? E aí eu posso contar um pouco desse caso. Não estamos quebrando sigilo, não tem problema nenhum. Mas são vivências que eu tenho na clínica, já são aí 17 anos na clínica. E eu digo que às vezes são mudanças que podem parecer poucas, sensíveis, e enfim, né? De um recurso e que faz toda a diferença. Então, vou falar sobre caneta e vou lembrar de trazer um pouquinho sobre isso, né? Que foi um caso muito interessante que eu tive de uma garota que veio com uma demanda da escola super séria e que a nossa sessão acabou se dando indo a uma papelaria para poder a gente comprar novos recursos, novas canetas, para que ela pudesse refazer o estojo dela. E isso fez uma diferença absurda. A psicologia também faz sessões fora, né, do setting terapêutico. Hoje eu estou aqui no consultório, mas às vezes a gente faz também sessões fora do setting. E esse caso é um caso que, para mim, assim, ficou muito marcado na minha vida e na minha paixão por papelaria também, né? Porque além Pois é. de... Então, eu acho que aí a dica do que é que vai ser na próxima quarta, o que é que a gente vai trazer. Destro, se é canhoto, e a gente vai adequando aí para ajudar todo mundo. Pois é. Então, obrigada, Cris. Eu queria Eu agradecer mais agradeço, esse espaço.
presença. Muito obrigada pelo convite, né? Por essa ideia que você me deu da gente fazer essa live. Espero que seja a primeira aí de várias que a gente vai fazer juntas. Espero que o pessoal que esteja aqui presente tenha gostado. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E faça aí suas considerações finais. Chame aí o pessoal para estar aqui na próxima quarta-feira também, para ouvir o que é que você tem para falar, que é muita coisa bacana. Pois é, acho que na próxima semana a gente vai falar sobre caneta, mas em outros momentos a gente vai falar do uso de planner, que é tão importante, a agenda. 2023 está chegando e as Isso, ó. se organizar, né? Então, às vezes as pessoas têm dúvida de qual é o melhor modelo de agenda, o melhor modelo de planner. Tem pessoas que não sabem se organizar, tem planner financeiro, tem planner que é mais completo, tem planner que vem ali com suas metas. Então, é um outro recurso que eu uso demais também, é essa questão da gente usar agenda, planner, e vamos pensar também aí sobre essa questão da caneta, né? Então, o quanto às vezes uma caneta faz diferença realmente na forma de escrita, e aí você vai ver quanta coisa a gente tem aqui também para trocar. Tá joia, Lud. Muito obrigada. Um beijo grande. E a gente vai se falando aí, mas já a ideia do planner, porque agora tá 2023, muita gente tem essa dúvida. Já gostei. A gente vai trazer, tá bom? Um beijo grande, gente. Tchau, Tchau, tchau.